Fala pessoal, tudo bem? Hoje foi publicado o resultado do pedido de revisão de nota referente à prova discursiva do CNU e se o seu recurso foi indeferido, esse vídeo é para você. Eu sou o Dr. Silas Adalto, advogado especialista em concurso e servidores públicos, e aqui no nosso canal nós trazemos conteúdos todas as semanas sobre os principais temas e dúvidas dos concurseiros relacionados aos processos seletivos de todo o país. Então hoje nós vamos falar especificamente sobre o CNU, mas aqui no nosso canal você vai encontrar vídeos sobre diversas temáticas justamente para te auxiliar da melhor forma possível. Por isso, gostaria de pedir para que você possa se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho e acompanhar todo o conteúdo que nós vamos deixar aqui para vocês todas as semanas. Pessoal, como vocês sabem, aqui no concurso do CNU nós temos enfrentado diversos problemas desde o início. Lá atrás nós tivemos um adiamento das provas, tivemos uma retificação em relação ao cronograma do concurso, posteriormente foi publicado o resultado preliminar da prova objetiva, veio toda aquela discussão que com certeza vocês acompanharam tudo, acompanharam em loco a respeito da marcação do número do gabarito ou de transcrever a frase, todo o envolvimento do Ministério Público Federal, se aqueles candidatos seriam ou não seriam eliminados. Então assim, são inúmeros problemas. E infelizmente esses problemas não ficaram para trás. Eles estão acompanhando o concurso e agora chegou a fase da prova discursiva, chegou o resultado definitivo e não foi diferente. Nós tivemos algumas irregularidades acontecendo desde o momento em que saiu o resultado preliminar até esse momento agora com a divulgação do resultado definitivo, e é sobre isso que a gente vai conversar. O primeiro grande problema, no que diz respeito especificamente à prova discursiva, está lá atrás. Quando saiu o gabarito definitivo da prova objetiva e saiu também o resultado preliminar da prova discursiva, nós tivemos ali a publicação das notas, mas para uma grande maioria dos candidatos não houve uma clareza por parte da banca de qual foi o motivo que levou à redução, à diminuição da nota daquele candidato. Ou seja, em que pese nós termos a nota do candidato e a possibilidade de entrar com recurso lá atrás, não houve pontos claros, uma objetividade, né, destacando os motivos que levaram à redução da nota. Então, esse já foi um primeiro problema inicial para vocês candidatos, uma vez que, quando não existe clareza na motivação do ato que ensejou uma redução de nota, basicamente você já tem naquele momento cerceado seu direito de defesa, uma vez que você vai interpor o seu recurso, mas será um recurso genérico, será um recurso abstrato, porque você não sabe o que levou à redução. Pode ser que a redução foi justa? É claro que pode ser que a banca tenha toda a razão em tirar alguns pontos referentes à sua discursiva porque você errou algo ou deixou de citar algum ponto importante? Sim, isso é possível. Mas para nós sabermos isso, para que você soubesse, a banca deveria ter dado motivação e a devida publicidade para o ato para que você pudesse aí sim interpor um recurso administrativo. E aí, nesse ponto, vale inclusive fazer uma menção muito honrosa à jurisprudência mais atual a respeito de situações semelhantes. Nós já tivemos problemas assim, por exemplo, nos concursos da Câmara, do Senado, concursos gigantescos que aconteceram recentemente. E o que é consolidado na jurisprudência, pessoal? Basicamente, quando você tem que interpor um recurso administrativo sem saber os motivos determinantes da redução da sua nota, nós temos o que nós chamamos de mero formalismo. E a jurisprudência afasta esse tipo de legalidade. Por que mero formalismo? Porque de nada adianta você oportunizar o candidato interpor um recurso administrativo se esse candidato não sabe do porquê ele está recorrendo. Então, ele sabe que a nota dele não foi a nota máxima. Mas por que não foi a nota máxima? Se você não sabe o motivo determinante que ensejou a redução da sua nota, não é possível recorrer de forma plena. Então, aqui, nós já teríamos uma grave ilegalidade que já seria suficiente, por exemplo, aquele candidato que tinha interesse de judicializar. Nós fomos até procurados por alguns candidatos nesse sentido, que já queriam entrar com ação judicial, mas o que nós orientamos? Apesar desse prévio cerceamento de defesa, nós orientamos os candidatos a guardarem um pouco mais, né, entrarem com seus recursos administrativos e também ver o resultado definitivo, porque a banca poderia limpar a consciência e resolver isso de forma administrativa, o que infelizmente não aconteceu. Ato seguinte, nós já vamos para a problemática no resultado definitivo. E aqui, pessoal, nós temos realmente graves ilegalidades. Por quê? Quando saiu o resultado definitivo nessa manhã, basicamente, você não tinha de uma forma efetiva, de uma forma clara, se o recurso foi ou não foi deferido. Mas, Silas, para eu saber se foi deferido ou não, basta eu comparar com a minha nota no resultado preliminar. Então, eu já vou saber. Sim, mas não ficou claro para a gente, para você, candidato, para nós, especialistas, se o seu recurso foi ou não foi deferido. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, para a grande maioria dos candidatos, nós tivemos os recursos indeferidos. Por que o recurso foi indeferido? Ninguém sabe, uma vez que a banca não disponibilizou, não trouxe publicidade a motivação do indeferimento do seu recurso. Então, assim, a banca tem uma certa discricionariedade para aceitar, ou seja, deferir ou indeferir o seu recurso?
Com certeza, mas isso precisa ser de forma motivada. A partir do momento que a banca publica tão somente o seu resultado com números, os conhecimentos específicos, qual foi sua nota geral, de nada adianta o recurso administrativo. E a gente volta lá atrás, naquilo que eu falei inicialmente. Nós temos apenas um ato protocolar, nós temos apenas um formalismo, ou seja, ela abriu por mera formalidade, você interpôs o recurso e ela indeferiu, e agora ninguém sabe o porquê que o seu recurso foi indeferido. Então, em circunstâncias como essa, esse tipo de ilegalidade pode sim ensejar uma ação judicial. Se tudo isso não for suficiente, nós ainda temos respostas padronizadas, respostas genéricas proferidas pela banca em relação ao recurso que você, candidato, interpôs. Eu tenho certeza que você não fez uma prova discursiva idêntica ao do seu colega, mas a resposta da banca para vocês com certeza foi muito parecida. É óbvio que houveram ali alguns recursos, poucos, deferidos, mas a vasta maioria dos recursos foram deferidos sobre essa irregularidade. E aqui, tudo isso só reforça o que eu falei, pessoal. Nós temos uma situação meramente formal para a banca dizer que oportunizou o candidato recorrer, oportunizou o candidato o exercício da ampla defesa, do contraditório, que não houve cerceamento de defesa, mas é tudo falácia. No final das contas, você, candidato, entrou com recurso sem saber por que a sua nota foi reduzida, e a resposta da banca para você foi um indeferimento sem a justificativa. Dentro do direito administrativo, inclusive, se a gente puxar ali a lei 9784, basicamente a administração em processos administrativos ela fica vinculada a motivar os atos, ela precisa justificar o porquê de uma determinada decisão. E em virtude disso, nós temos uma teoria chamada teoria dos motivos determinantes. Essa teoria ela é muito importante dentro de um processo seletivo, dentro de um concurso público, na administração pública como um todo, porque a partir do momento que a administração, nesse caso representada pela banca examinadora, motiva o ato administrativo, ela fica vinculada a esse ato administrativo. Ou seja, se em algum momento essa justificativa se demonstrar nula, o ato também se demonstra nulo. Então perceba que a banca não justificou o porquê que a sua nota foi reduzida e posteriormente também não justificou o porquê que o seu recurso não foi acatado. Dessa forma, realmente você, candidato, que se sentiu prejudicado e tiver um interesse, pode procurar um advogado especialista em concursos públicos para buscar uma solução no judiciário para essa irregularidade. Então, do ponto de vista jurídico, existem soluções que podem ser tomadas. Silas, será que administrativamente existe alguma solução? Pessoal, nunca dá para saber, porque vocês vão lembrar que dentro do direito administrativo nós temos a chamada autotutela. Significa que a administração, nesse caso a banca examinadora, ela pode rever os seus próprios passos. Então ela pode voltar atrás, justificar, proferir uma decisão, justificando por que ela indeferiu o seu recurso, ou até mesmo deferir o seu recurso do dia para a noite. Sim, ela tem essa discricionariedade, mas não é a tendência. Então, considerando o cenário atual, você, candidato que se sentiu prejudicado, já pode sim acionar o Poder Judiciário, e nesse sentido existem alguns caminhos que podem ser percorridos. É claro que isso tem que ser analisado caso a caso para entender realmente qual a melhor solução. Por exemplo, você pode pleitear uma reabertura do prazo de recurso administrativo, bem como que a banca seja obrigada a motivar lá atrás o porquê que a sua pontuação foi reduzida. Aí você vai entrar com um novo recurso administrativo e a banca terá que analisar o seu recurso sob o crivo do Poder Judiciário. Ou até mesmo você já pode ingressar com ação demonstrando a nulidade desse ato administrativo, demonstrando que você faz jus sim a uma majoração da sua nota. Lembrando que, seja na prova objetiva ou discursiva, o judiciário ele não entra no mérito da questão. Então o juiz de direito não vai substituir a banca examinadora. Então tenha atenção a isso. O que o juiz pode fazer é anular uma ilegalidade que aconteceu contra você. Então existem algumas soluções que podem ser adotadas. Então, como existem muitos blocos, muitos candidatos, cada um em uma circunstância diferente, sim, você pode socorrer no judiciário, uma vez que na via administrativa, pelo menos em um primeiro momento, não existe nenhuma outra possibilidade de solução. Eu quero que fique claro para vocês que tudo que eu estou trazendo aqui de informação não tem como base somente a minha opinião enquanto especialista em concursos públicos, mas grande parte das informações que eu trouxe sobre o que você pode fazer agora em virtude do que aconteceu na prova discursiva tem respaldo jurídico, principalmente dos precedentes dominantes no nosso judiciário sobre prova discursiva. Lembre-se que aquilo que eu falei anteriormente, realmente o judiciário ele não vai intervir no mérito do ato administrativo, mas se existe uma ilegalidade, como falta de motivação, falta de publicidade, cerceamento de defesa, o judiciário pode intervir de inúmeras formas. E aí, claro, cabe a você buscar um auxílio de um profissional especialista da sua confiança, justamente para verificar quais as medidas podem ser adotadas para resolver o seu problema. Lembre-se que nós estamos falando de muitos blocos, né? Então realmente existem muitas circunstâncias diferentes que precisam ser apreciadas, nem todos os casos podem ser resolvidos no judiciário,
mas essa informação, as informações nesse vídeo, tem o intuito justamente de te auxiliar na tomada de decisão dos próximos passos, tendo em vista o quanto que esse concurso do CNU pode impactar na sua vida. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que as informações aqui, foi um vídeo um pouquinho mais curto, mas que as informações aqui prestadas possam te auxiliar de uma forma bastante efetiva. Eu gostaria de pedir também para vocês deixarem os comentários de vocês aqui embaixo sobre como foi o seu caso, se a banca motivou, por que a sua nota foi reduzida, se ela respondeu ao seu recurso administrativo, qual é a sua situação atual, tá bom? Justamente para a gente conseguir analisar todos juntos o que está acontecendo e outros colegas também contribuírem aqui realmente com 1% ali de informação a mais que pode ser importante para você. No mais é isso, estaremos trazendo novos vídeos essa semana, então não se esqueça, se inscreva no nosso canal, ative o sininho. E eu quero te pedir também, deixa o like no nosso vídeo e compartilhe esse vídeo com outros candidatos que possam precisar dessas orientações.